A graça e a paz, queridos, pela graça de Deus, estamos aqui para ministrar mais uma lição, né? Estamos aí já no segundo trimestre de 2023 e nós vamos hoje ensinar a lição de número 2. O título é A Predileção dos Pais por dos Filhos. Uma lição muito importante que, infelizmente, né, são fatos que acontecem hoje ainda. Temos o exemplo aqui, né, de um casal chamado por Deus, né, para uma grande obra, mas como todos os casais, toda a família tem os seus problemas, né? E nós vamos ver nessa lição um dos grandes problemas que tem atrapalhado a família, né? Que é a predileção dos pais por dos filhos. É lógico que isso gera o quê? Ciúmes, gera inveja, gera uma série de coisas negativas que atrapalha, né, o bom crescimento da família. Então nós vamos aprender uma lição que vai nos despertar, né? Essas lições que já aconteceu, mas nós podemos mudar daqui para frente. É isso que é importante, né? O passado não muda. Chorar o leite entornado não vai adiantar, mas vamos refletir, vamos fazer uma reflexão e com certeza isso vai te ajudar muito daqui para frente, ok? E não se esqueça de dar o seu like aí, se gostar, tá bom? Compartilhar com seus amigos, ok? Nos ajudando aí a continuar divulgando a palavra. E caso você não se inscreveu ainda no meu canal, está aí pela primeira vez, ou já está a segunda ou terceira, mas esqueceu de se inscrever, aproveita aí a oportunidade, se inscreva aí no nosso canal, deixa o seu like, toca no sininho para você ver, né, as notificações de vídeos novos. Eu tenho quase uns 600 vídeos aí no meu canal, e você pode escolher o que você quiser para ver, tá bom? E não se esqueça que o nosso canal é monetizado e você assistindo os anúncios, você nos ajuda na monetização, tá bom? Então vamos lá. Lição número 2, de adulto, título: A predileção dos pais por dos filhos. Então, o texto áureo já entra logo na questão, né? E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Você pode ler isso lá em Gênesis, capítulo 25, 28, já, as coisas já começando errada, né? A gente sabe que muitas coisas acontecem porque a gente não vigia, né? Então, por isso que nós vamos ver nessa semana esse relacionamento de marido e mulher aqui em relação a seus filhos. No livro de Gênesis, nós encontramos muito isso, né? A predileção pelos filhos, né, da parte de Rebeca e Isaque, né, nos ensina que uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem qualquer um dos filhos. Isso aí é o grande mal, entendeu? A questão é a seguinte: o pai e a mãe têm que amar todos os filhos. Todos. É filho, tem que amar. Isso aí já é um amor natural colocado dentro de nós por Deus, né? Alguns podem até apagar isso, mas existe, né? Deus já faz com que os pais amem seus filhos e cuide. Agora, o grande problema é quando a gente mostra predileção por algum e descarta outro. Nós não podemos fazer isso. Tem que amar igual. Agora, é lógico que tem filho, por sermos humanos, que você tenha uma melhor identificação, né? Não adianta. O ser humano é assim. Sempre tem alguém que você se identifica melhor. Mas isso não significa ser o predileto. E às vezes de uma forma bem clara que todo mundo percebe. Então isso vai gerar conflito, vai gerar problema, né? Claro, não tem como, entendeu? Deus não se agrada disso, ok? Deus quer que a gente trate todos os filhos com amor e não ter predileto. Se tiver, guarda aqui dentro.
tá? Não demonstre isso não, porque você vai criar problema dentro da sua família, ok? Isso não quer dizer que não tinha amor, tem amor, mas a predileção visível, forte, isso atrapalha um relacionamento familiar, ok? Bem, o plano de Deus para a família e sua presciência. Vamos ver aqui, o plano de Deus para a família de Isaac e Jacó, certo? De Isaac e Rebeca, tá? Os filhos de Isaac, os filhos eram Esaú e Jacó. Bem, Isaac e Rebeca, Isaac, filho de Abraão, o filho da promessa, ok? Abraão passou um problema idêntico. Veja bem, Isaac, filho de Abraão, filho da promessa. Isaac casa com Rebeca. Rebeca, filha de Betuel, irmã de Labão, que no futuro foi patrão de Jacó. Labão, aquele que enganou Jacó um montão de vezes, certo? Então ele era irmão, Labão era irmão de Rebeca, que casou com Isaac. Isaac casou todo feliz, né? Casou com 40 anos. Abraão mandou, né, o seu mordomo lá da onde ele veio buscar, né, a esposa de Isaac, Rebeca. Casaram, mas Isaac teve uma surpresa. Qual foi a surpresa? Isaac descobriu que a sua mulher era estéril. Ele casou com 40 anos, mas a mulher era estéril. Tudo que ele queria, que era um filho, né? Vocês sabem que a mulher estéril, naquelas épocas antigas, era considerada uma mulher amaldiçoada, uma mulher desprezada. Por isso que as servas de Deus tinham muita preocupação com isso, entendeu? Muita mesmo, porque mulher estéril não tinha valor nenhum. Então, o que Isaac fez? Não largou ela, não arrumou nenhuma concubina para arrumar um filho, mas a Bíblia usa Isaac aqui como um exemplo grande, né? A Bíblia diz aqui que Isaac, na idade de 40 anos, quando tomou Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Aram, né? Irmã de Labão, né? Arameu, sua mulher, Isaac orou instantaneamente ao Senhor por sua mulher. Por que ele ficou orando insistentemente durante 20 anos? Não é fácil orar 20 anos, né? Mas ele orou. É o amor que ele tinha pela esposa dele, entendeu? Ele não arrumou a concubina e nem Rebeca também entrou por esse caminho, que eles já viram o exemplo de Abraão, a confusão que deu esse negócio de arrumar a concubina, a escrava, para dar prosseguimento à linhagem, né? Então ele orou insistentemente, constantemente, porque Rebeca era estéril. Aí o que aconteceu? Deus ouviu as suas orações e Rebeca concebeu e deu filho gêmeo, né? O Jacó pode parecer até que era o mais velho, né? É gêmeo, então como é que pode ter mais velho? Bem, veja bem, a Bíblia já começa a ensinar aqui que o maior serviria ao menor. Então é isso que nós vamos ver agora, entendeu? Então, quando ele descobre a esterilidade de Rebeca, né? Então ele começou a orar e, como já vimos, e Deus ouviu a sua oração e Rebeca engravidou, certo? De Esaú e Jacó. Bem, portanto, nada pode impedir o plano de Deus. Por quê? Porque Deus tinha um plano de dar descendência a Isaac. Então, a esterilidade de uma mulher não ia impedir o plano de Deus. Entendeu? É claro que muitas vezes Deus promete algo a nós, certo? Mas a gente vê só dificuldade, só problema, e a gente fala, meu Deus, como é que isso aí vai se cumprir? Deus falou assim, assim, mas está tudo ao contrário. Como é que Deus vai falar que dali vai sair uma multidão como a areia do mar, se a mulher estéril não pode ter filho? Entendeu? Porque para Deus não há impossível, Ele faz milagre. Entendeu? Então, isso aí que a gente precisa entender. Nada, se é plano de Deus, nada impede. Deus faz milagre. Entendeu? Se Deus prometeu alguma coisa na tua vida, mas você só olha a circunstância,
Para de olhar para igual Pedro, para de andando em cima das águas, para de olhar para o mar bravio, para o vento, para a escuridão, entendeu? Para o temporal. Olha para Jesus. Se ele prometeu, é poderoso para cumprir, entendeu? Não é um probleminha que surge que vai impedir a ação de Deus, certo? Então, o propósito presciente de Deus, Deus sabia antecipadamente, né, do futuro de Esaú e Jacó, ele sabia, entendeu? Então, de antemão, o que haveria de acontecer com os filhos gêmeos de Isaac e Rebeca? Então, vou repetir, Isaac casou com Rebeca, Rebeca era estéril, ele orou insistentemente, desde que casou, orou 20 anos, aí Deus permitiu que ela engravidasse e nasceu o gêmeo, né? O Esaú e Jacó, esses dois filhos de Isaac e Rebeca, ok? Então, dentro do ventre de Rebeca, o que acontecia? A Bíblia diz que conforme as crianças se desenvolviam no ventre de Rebeca, alguns meses depois, eles lutavam entre si. E aquilo impressionou Rebeca, certo? Porque uma criança, às vezes, meter o pé ali e tal, na barriga da mãe, de vez em quando, é normal, né? Uns mais, outros menos. Mas o que acontece é que estava demais, era uma briga ali dentro. O pau já quebrava desde o ventre de Rebeca, né? E depois continuou, depois que eles nasceram, eles sempre foram rival. Temperamentos diferentes, atividades diferentes, mas na verdade eles nunca se deram muito bem desde o ventre, já brigavam, né? Olha o que diz o texto aqui, ó. Entendeu? Olha, cumprindo seus dias para Rebeca dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. Mas olha só o que diz o outro aqui. E os filhos lutavam dentro dela. É brincadeira? Já era um brigão, antes de nascer, já brigavam no ventre da mãe. Lutavam entre si. Ela ficou impressionada, foi falar com Deus. Senhor, o que está acontecendo? Aí Deus falou para ela, né? 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas, um povo será maior do que o outro, e o maior servirá ao menor, né? Então, o maior vai servir a quem? O menor. Quem era o maior? Esaú, saiu primeiro. O menor, Jacó, mas Deus inverteu. Não, o maior servirá o menor, ou seja, Esaú vai servir Jacó. No futuro, o que aconteceu foi isso, entendeu? Então, as crianças se desenvolviam desse jeito. Bem, então aqui nós estamos abordando o que também? Quando Deus, antes deles nascerem, Deus falou que o maior serviria o menor, isso demonstra o quê? A presciência de Deus, entendeu? Igual um caso bem típico para o que o autor quer dizer aqui. Por exemplo, digamos, Judas, né? Já havia profecia no Velho Testamento da traição de Judas. Está lá no Salmo também, né? Acho que é o Salmo 41, já está ali que Judas seria um traidor. Mas quando as escrituras anunciam isso antecipadamente, não quer dizer um fatalismo, que ele nasceu para ser aquilo. Não, ele não nasceu para ser aquilo. É que as escrituras, né, elas são oniscientes, prescientes. Ela sabe o que vai acontecer. E quando ela anuncia algo antecipadamente, ela não está querendo dizer que obrigatoriamente aquela pessoa vai ter que cumprir aquilo. Não. A Bíblia é inspirada por Deus, então ela é presciente e ela já sabe que o fulano vai ser assim, pronto. E ela já noticia antes. Mas não é uma coisa obrigatória, né? Ele é assim porque Deus escolheu para ele ser ladrão. Não, Deus não escolhe ninguém para ser ladrão. Inclusive a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Tá entendendo? Então não é Deus que faz o ímpio, é o homem. Tu vê um neném hoje bonitinho, né, no colinho, com 2 meses, 3 meses de nascido, daqui a 20, 30 anos tu encontra com ele, ele é um mau elemento, não foi Deus que desejou isso. Ele que quis ser assim. Ou seja, por influência da sociedade, né? Não importa, ou é a distorção da personalidade, a gente não sabe, mas pode ser qualquer coisa, mas não é Deus que fez ele assim, entendeu? Ele que decidiu. Então Deus já, na sua presciência, ele já disse,
o menor servirá ao maior. Esaú serviu a Jacó. Entendeu? Bem, número 2 aqui, o conflito familiar. Bem, na antiguidade, uma mulher estéril, como já dissemos, era vista como uma pessoa amaldiçoada. Agora eu pergunto a você, alguém tem culpa? Alguma mulher tem culpa de nascer estéril? Não. Mas Deus faz milagre. Hoje mesmo, no tempo que nós estamos vivendo, quantas mulheres eram estéreis? Mas confiaram em Deus, oraram, buscaram ao Senhor e tiveram filhos. Não é só na Bíblia, não, como no caso de Ana, como a mãe de João Batista, né? Esses casos aí são milagres de Deus, mas acontece hoje ainda, depende da nossa fé. O crente só recebe da Bíblia aquilo que ele crê, aquilo que ele não crê, ele não recebe, entendeu? Se você crê, você recebe, entendeu? Tudo é possível aquele que crê, entendeu? Então, isso aí acontecia, né? O marido tinha até direito de repudiá-las, né? Mas Isaac não fez isso, né? Ele foi orar. Mole, 20 anos, ele ficou junto com a sua esposa ali orando, até quando ele fez 60 anos, 20 anos de casado, Deus resolveu o problema. Agora, esperar não é fácil, mas só quem confia que espera. Bem, o conflito e os filhos lutavam no ventre dela, como nós já vimos. Então, naquele tempo, do ponto de vista social, a geração de filhos herdeiros era importante para as famílias, né? Todo mundo sabia disso. Então, Isaac agiu diferente de seu pai Abraão, entendeu? Ele foi orar, foi buscar o Senhor, entendeu? Porque aquela esterilidade não era problema para Deus, quando a gente crê, certo? A gente precisa entender isso. O Isaac orou insistentemente, certo? A respeito da questão, é o que a gente tem que fazer. Toda coisa difícil, gente, que aparece na família, né? Toda família tem o seu espinho na carne, né? Toda família tem o seu problema, tem a sua luta, mas a gente deve fazer igual Isaac, vamos orar. Tem um problema sério na sua família, né? Pode não ser igual de predileção, né? Porque às vezes tem filho que faz tanta raiva o pai, que o pai fica desgostoso com o filho, ele não deixa de amar, mas ele não pode, né, também ser como o outro que obedece, porque senão fica ruim, né? Mas não é uma questão de predileção, é uma questão também de tratamento, de liberdade, porque muitas vezes a pessoa apronta tanto que não tem nem como você lidar com uma pessoa assim, como lido com outro que tem um comportamento excelente, né? Como é que um pai pode dar o mesmo tratamento para um filho que obedece, está andando dentro dos padrões, quer agradar os pais, respeita, e dá o mesmo liberdade para um filho que não respeita, mal educado, não ama os pais, não honra? Então não tem como. Agora, aí já não é uma questão de predileção, você está dando a cada um segundo as suas obras, né? Como é que você pode dar a mesma coisa para um bom elemento e dar a mesma coisa para um mau elemento? Você vai alimentar aquela coisa errada que ele está praticando. Isso não significa que você tem que estar, né, usar uma expressão chula, né, ficar dando mole para a pessoa que não merece, né? Que tem filho que, se vigiar, não vigiar, ele afunda o pai, a mãe, a família, ele acaba com tudo. Então você tem que também ter sabedoria para lidar. Agora, predileção é outra coisa bem diferente, tá? São duas pessoas boas, mas você não demonstra que ama esse aqui não. Então tá bem claro aqui na Bíblia, certo? Bem claro aqui na Bíblia, entendeu? Jacó, Isaac, né, amava Esaú e Rebeca amava a Jacó. Você sabia por que o Isaac amava a Esaú? Por causa da caçada dele. A Bíblia diz que Isaac amava Esaú porque a caça era do seu gosto, entendeu? Esaú era malandro, ele ficava só, entendeu?
pajeando o pai, dando o que o pai gostava, o pai se inclinou para ele, entendeu? E como Jacó era uma pessoa caseira, Esaú era do campo, ia caçar e trazer caça para o pai. E Jacó era caseiro, ficava ajudando a mãe em casa. Então a mãe, poxa, ele me ajuda, então passou a gostar mais dele do que Esaú. E Jacó ficou distanciado do pai por causa disso. Agora, Esaú não, colou com o pai, trazia a caça que ele queria. Aí ele caiu, se inclinou para o lado de Esaú. Então a gente entende, gente, que às vezes atitude, a gente deve tomar cuidado, porque quando a predileção é visível, às vezes é por causa de agrados. Agora, com qual intenção eu agrado a alguém? É porque eu amo a pessoa ou tenho algum interesse? Isso acontece até entre a gente fora da família mesmo, até na igreja. Eu estou agradando alguém porque eu amo aquela pessoa, quero ajudar aquela pessoa, quero estar bem com aquela pessoa, ou porque eu tenho algum interesse por trás disso. Isso também não pode funcionar dessa maneira, tá bom? Então vamos aí para a nossa lição. Então, o favoritismo do casal, né, pelos filhos, em termos de personalidade, temperamento, Esaú e Jacó cresceram pessoas completamente diferentes, né? Ninguém nasce igual. Por isso que Deus falou: o menor servirá ao menor, certo? Deus revela a Rebeca a diferença entre os gêmeos. O menor, Jacó, teria uma descendência forte e maior, o mais velho, e por isso o primogênito, Esaú, serviria o menor. Entendeu? Então, Jacó, já idoso, cego, certo? Aliás, Isaac, já idoso e cego, achava que ia morrer logo, né? Mas ele viveu muitos anos ainda, certo? Por isso se preocupava em abençoar Esaú com a bênção patriarcal do direito de primogenitura. Então, o mais velho, ele tinha o direito de primogenitura de substituir o pai na sua morte, entendeu? Ele daria continuidade à família, ok? Mas não era esse plano de Deus. Muitas vezes a tradição, ela não bate com a palavra de Deus. A tradição numa igreja, quando ela já está, fora, já obsoleta, ela já não bate bem mais com a época, até saindo fora da palavra de Deus, a gente deve tomar cuidado. Essa tradição aqui era importante, o direito de primogenitura, o filho mais velho. Mas quando Deus intervém, Deus falou: não, o menor vai servir o maior. Então, o direito de primogenitura vai servir para o menor, não para o maior. Ah, mas isso vai quebrar a tradição. Não, o que importa não pode quebrar a palavra. O que Jesus falou para os fariseus? Olha, vocês invalidaram a palavra de Deus com a vossa tradição. O que acabou de destruir os fariseus e saduceus é que eles substituíram a palavra de Deus pela tradição deles. Entendeu? A tradição, ela é muito importante na vida de qualquer pessoa, né? Isso aí são coisas que caminham com a gente traz com a gente para o resto da vida. Mas tem tradição que já tem que sair fora. Entrou a palavra, entre a palavra de Deus e a tradição, o que prevalece é a palavra de Deus. Tem igrejas que estão atravancadas, elas não prosperam, porque está agarrado uma tradição que já foi muito bom, funcionou, que foi uma maravilha, mas não serve mais para a época de hoje. Agora, a única coisa que não muda e permanece para sempre é a palavra de Deus. O que Deus falou, está falado. Entendeu? Se Deus falou que o menor vai servir o maior, então não é o primogênito que vai assumir aquilo que quem Deus escolheu foi Jacó. E Jacó veio ser o quê? Jacó veio ser o herdeiro, da qual veio as 12 tribos de Israel. Era para, dentro da tradição, né, as 12 tribos teria que vir de Esaú, mas Deus não escolheu Esaú, porque Esaú também já foi saindo fora do plano de Deus, ele já foi arrumando mulher da terra dele, ele não quis obedecer também os pais, né? Ele já quis viver uma vida de campo, uma vida livre e sem dar satisfação a ninguém. Por isso ele perdeu a bênção, entendeu? Por causa disso, certo?
Então a gente precisa entender. Então, alicerçado nos padrões legais do direito daquele tempo, né, dedicava-se Esaú por este e satisfazia com o prazer das caças, levava para o patriarca. Então, ele agradava o pai de tudo quanto é jeito, não está errado em agradar o pai, mas o que Deus falou está falado. Não é isso que vai mudar a vontade de Deus, certo? Entretanto, sabendo que havia um plano especial de Deus para o filho mais novo, Rebeca favorecia Jacó. Essa predileção praticada pelos pais de Esaú e Jacó produziria um grande conflito em família. Jacó tinha sua mãe como protetora. Esaú tinha o pai como protetor. Essa família tinha que fazer diferente, não ficar um do lado do outro. Era reunir todo mundo, transparência, botar tudo ali e resolver o problema e orar e pedir direção a Deus. Mas eles não fizeram isso, fizeram o que eles quiseram, né? Então vamos para o final para a gente ver o que acontece. Bem, o problema da predileção por filhos na família. Esaú, filho predileto de Jacó, entendeu? Isaac, ele demonstrou fraqueza, né? Ao receber o agrado, ele ficou sem graça, pô, cara, meu filho tão bonzinho comigo, né? Não posso decepcionar ele. Mas a vontade de Deus está acima de tudo. Jacó sabia disso, entendeu? O Isaac sabia disso, entendeu? Mas o coração dele já velho, ele cedeu. É igual Eli, né? Ele não teve coragem de tomar uma posição, ok? Isso aí não agrada a Deus, que a vontade de Deus tem que prevalecer. Essa fraqueza de Jacó levou a outra fraqueza da sua esposa, tá entendendo? A ela mentir, ok? Então, por força, né, dos padrões da época, né, o primogênito tinha a primazia do futuro da família, entendeu? Mas aqui Deus quebrou o protocolo, e Deus quebra muito o protocolo, né? Às vezes a gente estabelece as nossas tradições, estabelecemos nossos protocolos, e Deus vem, ó, desmancha tudo, entendeu? Porque tem que ser do jeito que Ele quer, e o jeito dele é o certo. A obra é dele, a vontade é dele, entendeu? Então, o Isaac pensava em que deveria ministrar a bênção patriarcal com direito de primogenitura. Mas Jacó foi na frente e tomou. Vamos ver por quê. Então Isaac não percebeu, né, que havia algo superior em relação aos dois filhos, que o Senhor agiria para que nenhum dos dois filhos se sentisse prejudicado. Então Deus ia agir, mas só que aqui eles não deixaram Deus agir, eles agiram, entendeu? Jacó, o filho predileto de Rebeca, entendeu? E por causa disso, ela resolveu interferir na ordem dos fatos sem consultar a Deus, antecipou a bênção patriarcal para o mais novo. Porque a gente às vezes quer antecipar as coisas, porque Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Mas a pessoa, pelo medo, eu não sei, né? Ele não espera. Isso aí é da gente mesmo, infelizmente. A gente quer dar uma ajudinha a Deus, né? Vamos ajudar Deus a resolver esse problema. Deus não precisa da nossa ajuda para resolver nada. Deus só quer que a gente espere na posição que Ele colocou. Em muitos casos é fácil? Não é fácil. Porque o que mais estraga os obreiros na casa do Senhor é a precipitação. É pessoas ordenadas antes da hora, tem chamada, tem dom, mas não é a hora ainda. Às vezes a pessoa casa fora da hora, né? Toma determinadas posições fora da hora. Então, tem coisas que era de Deus, tem coisas que é de Deus, mas não é o momento. Nós temos que esperar o momento de Deus. E nessa parte, muita gente tem encontrado dificuldades. Que Deus já tinha determinado que o menor serviria o menor, já tinha determinado, já era fato consumado. Agora, tinha que ser no tempo de Deus. Não havia necessidade de Jacó e ter que fugir, ter que ir embora, porque enganou Esaú, né, orientado pela sua mãe. Entendeu? Quer dizer, a família ficou numa situação difícil, Jacó foi embora, ficou uma coisa terrível que não tinha necessidade, tinha que esperar a vontade de Deus.
entendeu? Então, eles sabendo que Isaac ia dar a bênção para Esaú, de repente, né? Aí houve Rebeca intervindo do jeito dela, certo? Então, toda vez que a gente se apressa e passa à frente de Deus, é só luta, é só problema, tá entendendo? Então, sabedora disso, né? Que Esaú quebrou os princípios de obediência a respeito aos pais, e de respeito aos pais também, né? Casando-se com mulher estrangeira, Rebeca arquitetou um plano para que Isaac abençoasse a Jacó, né? Todo mundo conhece a história. Na hora de Isaac abençoar a Esaú, Esaú demorou lá na caça, aí a Rebeca fez um guisado daquele no esquema, como se fosse Esaú que trouxesse, e Jacó botou uma roupa de peluda, porque Jacó era pelado e Esaú tinha o corpo todo cabeludo. Então o pai não desconfiou de nada, que já estava velho, cego e obcecado de abençoar Jacó, a Esaú, pronto. E Rebeca ardilosamente arquitetou esse plano, certo? E Isaac, por não tomar a posição que ele devia ter tomado, foi enganado, entendeu? Depois chega Esaú, todo feliz, aí Jacó falou, que isso? Eu já abençoei, não tem mais jeito. Está entendendo? Quer dizer, mas olha a confusão que deu. Se deixasse para fazer tudo no tempo certo, não haveria necessidade, né? Mas Isaac se apressou para dar logo a bênção para Esaú, que ele já estava desconfiado de alguma coisa, mas aí ele fez a coisa certa na hora errada. Esse é o problema, entendeu? Então, o plano de Rebeca consistia em quê? Preparar um cabrito assado, pegar um couro cabeludo de um bode e vestir em Jacó. Este deveria levar o assado ao pai, olha só, bem planejado. Vou repetir para você ver como é que Rebeca planejou direitinho, certo? Olha só, o plano de Rebeca consistia em preparar um cabrito assado, pegar um couro cabeludo de um bode, vestir em Jacó, que Jacó cego ia passar a mão em Jacó, né? Esaú cego ia passar a mão em Jacó, e ele falou, não, esse aqui não é meu filho, Esaú, esse é Jacó. Mas aí ela botou aquela roupa cabeluda, ele passou a mão, não, é Esaú mesmo, entendeu? Então, pegou um couro cabeludo de um bode, vestiu em Jacó. Esse deveria levar o assado ao pai e imitar a voz do seu irmão. Olha só que trapaça para quem é servo de Deus. Uma mulher enganou seu próprio marido, entendeu? Por isso que depois ela ficou 20 anos sem ver o filho por causa disso, entendeu? 20 anos. Então, 3 coisas. Primeiro, preparar um cabrito, como se fosse Esaú que caçou, certo? Pegar um couro cabeludo de um bode e botar nele. Segundo engano. Esse deveria levar o assado para o pai. Terceiro, quarto, imitar a voz do outro, entendeu? Imitar a voz do seu irmão, entendeu? Toda essa trapaça revelava o que é a fraqueza do caráter de Rebeca. Aí alguém fala assim, eu já ouvi uma pessoa falar, um pregador, na televisão, ele falou assim, não, mas Rebeca tinha que mentir para cumprir o plano de Deus. Querido, isso aí é uma artimanha do diabo. Deus não precisa da filha do diabo para cumprir um plano na vida de ninguém. Deus nunca vai precisar de você mentir para ele realizar um plano na sua vida. Nunca. Deus não precisa de mentiroso, Deus não precisa de trapaceiro. Isso aqui mostra o quê? Uma pressa de Rebeca, um medo com aquilo que dependia de Deus, não era dela. Entendeu? Ela não precisava disso. Deus permitiu, eles quiseram assim, amém. Mas não é o plano de Deus, nunca precisa de ninguém mentiroso, trapaceiro, enganador,
para cumprir um propósito. Se Deus tem um propósito na tua vida, não se apressa, não inventa nada, não minta, não arruma documento fraudulento, seja honesto, tá? Tem pessoas que para conseguir um cargo, ele arruma até documento falso, ele inventa diploma, ele inventa carteirinha, se torna um fraudulento. Se Deus te chamou, no tempo certo ele vai colocar você na posição que ele falou. Não precisa ser mentiroso, não precisa ser fraudulento, não precisa apressar, não precisa passar à frente de Deus. Se Deus prometeu, no tempo certo ele vai cumprir o propósito dele na tua vida. Fica só na posição, mais nada. Entendeu? Então, Rebeca, ela não avaliou os danos morais e espirituais dos seus filhos. Depois todo mundo soube da mentira dela. Jacó teve que fugir para não morrer pelo seu irmão, né? E ela ficou como mentirosa e pegou mal para a cara dela, para caramba, certo? Então, isso aí lá na ponta não presta, entendeu? É uma marca que a gente carrega pro resto da vida, certo? Então, vamos encerrar a lição com a seguinte palavra do autor aqui. Portanto, quando os pais não fazem a predileção pelos filhos, eles evitam um futuro de trauma, problemas emocionais, entendeu? Então, nesse sentido, os pais, eles têm a responsabilidade no desenvolvimento saudável, equilibrado do ponto de vista físico, emocional e espiritual dos filhos. Então, o que um pai e uma mãe transmite para um filho com mentira, com engano? Uma mãe ensinando um filho a ser enganador. Está entendendo? Adiantou ele enganar o pai? Foi parar na mão do maior enganador do que ele. Jacó enganou o pai, foi parar na mão de Labão, seu tio. Enganou ele muitas vezes. Quer dizer, ele colheu o que ele plantou. Entendeu? Então, cuidado com a nossa semeadura. Não minta, não engane ninguém, porque um dia tu vai colher. Tá entendendo? Na sua família, não tenha filho predileto. Ame a todos e dá a cada um segundo as suas obras. Tá bom? Deus te abençoe e até a próxima lição. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhe e assista os nossos anúncios, que tu vai nos abençoar na monetização do nosso canal. Um abração, Deus te abençoe, até a terceira lição.